Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Davi, sou dono aqui do canal Descomplicando a Química e hoje a gente vai continuar nossa segunda aula sobre eletroquímica básica, nosso curso. E essa segunda aula que vai ser mais curta e é uma pretensão minha que essas aulas hoje agora sejam mais curtas, a gente vai conversar sobre balanceamento de reações redox. Alguns adendos. Eu não vou falar sobre reações em meio ácido ou básico nessa aula, porque eu quero manter aulas mais curtas. Então a primeira deu 40 minutos, mas eu achei imprescindível unir o conceito de reação redox com o NOx. Eu acho que tinha que ser feito isso na mesma aula. Mas a partir de agora eu vou tentar encurtar essas aulas para a gente poder ter um aproveitamento melhor. Às vezes, se você fatia a aula, você consegue fazer a pessoa assistir um conteúdo específico no momento e em outro momento assistir outro conteúdo, ao invés de ter que assistir o vídeo todo, o que pode aumentar um pouco a adesão a esse material, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre balanceamento redox nessa aula, né? E a gente não vai falar sobre meio ácido, meio básico, porque existem reações eletroquímicas que acontecem meio ácido e meio básico, tá? E a gente não vai falar sobre elas porque o balanceamento delas tem uma característica diferente, tá? Então, o que a gente pode falar, né? Uma reação redox, ela tem que ser balanceada considerando o número de elétrons envolvidos. Envolvidos no quê? Na oxirredução. Tá? Então, você tem um número de elétrons que vai ser transferido de uma espécie para outra. E quando a gente tem em mente uma reação eletroquímica, o balanceamento da equação dela tem que partir desse princípio. Então vamos lá. A gente tem aqui uma reação na lousa entre zinco 2+ e prata 0, que seria então a prata metálica. Vou até escrever aqui. Vou passar isso aqui, beleza. Isso aqui seria sólido, né? E esses dois reagentes formam zinco metálico, então sólido aqui, e prata mais. Se você observa essa reação do ponto de vista de quantidade de matéria, então você poderia afirmar, bom, eu tenho um zinco do lado esquerdo, né, dos reagentes, e um zinco do lado direito dos produtos. E o mesmo acontece com a prata. Então está balanceado. Na realidade não está, né? E isso tem a ver com o número de elétrons envolvidos. Uma coisa que pode te dar uma direção é você perceber que quando a gente está envolvendo espécies carregadas, de alguma forma você tem que ter as cargas iguais nos reagentes no produto, tá? Então, se você tem cargas envolvidas, alguém vai ter que compensar essas cargas. Então, se o zinco passou a ser zinco 0, alguém vai ter que ser oxidado. Então, a carga vai aumentar, ou o NOx vai aumentar, tá? Então, tem que ter isso. E aí, uma coisa interessante é primeiro a gente perceber quais são os processos eletroquímicos envolvidos e as semi-reações. Então, primeiramente, a gente tem aqui o zinco. Então, o zinco 2+, tá? Então, a gente já falou sobre semi-reações, né? Quando você separa essa reação toda em partes, então você faz a redução e a oxidação, você representa elas separadamente. Então, zinco 2+, tá? Se ele passou de 2+ para 0, é porque ele está sendo reduzido. Então, se a carga era 2 virou 0, ele ganhou 2 elétrons, tá? Então é mais 2E. Tá? E aí, quando você tem essa reação, né? Essa redução eletroquímica, você vai formar o zinco 0. Tá? Isso não é eu que estou só falando. Se você observar a equação, você percebe que
A gente conversou sobre isso na última aula. Quando você reduz uma espécie, você aumenta o NOx dela ou a carga dela, né? Então, se ela 2 mais, aumenta não, diminui, perdão. Então, se você tinha zinco 2 mais, essa carga vai diminuir, justamente porque o elétron é carregado negativamente. Então, você colocando uma carga negativa, você diminui esse NOx, você diminui ou essa carga ou esse NOx, enfim. Tá? Então, de zinco 2 mais, ele ganhou 2 elétrons, passou para zinco 0. Por outro lado, você tem a prata, né? Prata 0, metálica, tá? Essa prata 0, ela passou para mais, tá? Se ela passou para mais, é porque ela está aumentando o NOx. Então o NOx está ficando mais positivo, você está tendo um processo de oxidação. Quando você oxida, você perde elétrons. Então essa prata aqui vai formar o que? O Ag+. E aí, como você tem a diferença de uma carga, né, um positivo em relação ao produto, né, que é prata mais, então você tem a prata cedendo um elétron. Qual que é o negócio aqui? Você obrigatoriamente tem que ter a mesma quantidade de elétrons sendo doadas, você tem que ter essa mesma quantidade sendo recebida. Então, se o zinco recebe 2 elétrons, tem que obrigatoriamente ter a concessão de 2 elétrons por alguém. E essa reação não tem outra espécie que possa fazer isso. Uma reação simples, certo? Pode ser feita uma célula eletroquímica, que a gente vai falar em outras aulas. Mas a questão é justamente essa. Então, o que você pode fazer para ajustar essa equação? Porque ela tá, você pode afirmar que ela está balanceada em questão de massa, né? Mas ela não está balanceada em questão de transferência de elétrons. Isso é importante. Então, se ela não está e eu tenho que ceder, né, oferecer 2 elétrons para o zinco, eu vou simplesmente multiplicar isso aqui por 2. Então, vai ficar deixa eu apagar aqui. Vai ficar 2Ag, 2 pratas, mais 2 elétrons, certo? E aí, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está dizendo o seguinte: a quantidade de elétrons que eu cedo é a quantidade de elétrons que vão ser recebidos por outra espécie. Tá? E aí você pode meio que cortar, porque no produto e no reagente você tem basicamente a mesma quantidade de elétrons. Tá? Então aqui nessa equação, eu teria, se eu faço ela pelo meio comum, você bate o olho e fala que está balanceado. Mas as diferenças de cargas e a quantidade de elétrons envolvidos não está correta se eu manter desse jeito. Agora, se eu multiplico a prata por 2, eu estou fazendo o quê? Eu estou equilibrando a quantidade de elétrons, o número de elétrons envolvidos, para que a prata ceda elétrons suficiente para o zinco ser reduzido. Então aqui você tem o coeficiente 2, tá? Beleza? Vamos complicar um pouquinho? E essa reação aqui? Ela já não envolve íons, tá? O que você pode fazer aí? Qual é o esquema que a gente pode aplicar? Vamos lá. O que a gente começa a observar quando a gente olha essa equação? A gente tem permanganato de potássio, a gente tem ácido clorídrico, é isso que tem no reagente. E aí no produto você tem muita coisa, você tem KCl, cloreto de manganês 2, água e cloro, gás cloro, né, que é Cl2. Primeira coisa, não tem substância simples nos reagentes e tem nos produtos. Ó, isso já é um sinal pra gente de que tem um processo eletroquímico envolvido. Por quê?
Porque possivelmente, se a substância, né, ela, né, o átomo dentro de uma molécula, de uma estrutura, ele tem uma ligação polar, então, por exemplo, HCl, você tem aqui uma ligação covalente aqui, e essa ligação tem um deslocamento do par de elétrons do lado do cloro, então é uma ligação polar, e o cloro está com NOx 1-, assim como a maioria das vezes ele está, né? Ele pode não estar, tá? Mas a gente vai comentar isso mais pra frente. Então, aqui ele tem o NOx 1-, então 1-, certo? Mas você tem a presença do cloro na forma de substância simples, na forma molecular. Então, Cl2, que é um gás. Toda substância simples tem um NOx 0, porque você não tem diferença de distribuição na ligação, porque o cloro é cloro. Então, dois átomos de cloro vão dividir igualmente o par de elétrons. Então, o NOx é 0, certo? Aqui é 0. Beleza. Então, daqui do HCl, do cloro, você teve um delta NOx, que a gente vai falar disso agora, o que é isso? De 1. O que é o delta NOx? É basicamente uma forma de você representar a variação do número de oxidação do NOx durante essa reação eletroquímica. Então ele passou de 1 para 0. O que aconteceu com ele? O cloro foi oxidado. Então até colocar aqui, ó. Por quê? Porque ele tinha carga 1-, então ele tinha um caráter mais negativo, e aí a reação eletroquímica, fez com que ele formasse uma substância simples que tem um NOx 0. Tá? Mas você pode falar, mas ali você não tem cloro também, manganês, com potássio? KCl é um composto iônico, tá? Possivelmente, eu não sei as condições dessa reação, mas quase certeza que esse KCl já está ele tá na forma dissociada, então ele está na forma de íons, ele não deve estar nem como KCl, ele deve estar com K mais e Cl-. Tá? E aí, como o cloro está ligado com o potássio, ele está 1- aqui também. O manganês com cloro é a mesma coisa, o manganês é metal, então se o halogênio, como cloro, está ligado no metal, você vai ter um caráter, né, do cloro negativo, 1-, então o NOx dele vai ser 1-. Tá? Beleza. Aí, eu vou pintar de outra cor, tem o caso do manganês. O que tem o manganês? Observa aqui no primeiro reagente, que é o permanganato de potássio, você tem um grande grau de oxigenação. Oxigênio, em boa parte dos casos, ele tem um NOx 2-. Tá? Então aqui seria um caso para a gente calcular esse NOx. Tá? Então, se a gente calcular, eu vou fazer a variação de NOx, mas para isso eu preciso dar uma olhada, né? Então, vamos calcular esse NOx, né? Então, eu tenho K, M, N, O4. Eu tenho 4 oxigênios, então 4 vezes 2-. Eu tenho potássio, que é mais, né, um metal alcalino, mais 1
Ele só está em 1, então não preciso multiplicar por nada. Mais x. Vai ser igual ao quê? A zero, porque A é um composto neutro eletricamente. Ele não tem uma carga formal. Ele não é um íon. Tá? Então, 4 vezes 2 menos é 8 menos. Tá? Ou menos 8. Eu coloco 8 menos porque geralmente você descreve a carga do íon com tipo, o número e depois o sinal, mas acho que não sei se ficou confuso isso. Então, menos 8 mais 1 mais x é igual a zero. Menos 8 mais 1 é menos 7. Então, x, se eu posso falar menos 7, fica igual a mais 7. Não sei se vocês lembram, mas eu falei na última aula que o manganês tem essa possibilidade de estar bem oxidado, e esse é o caso. Tá, então aqui você tem, eu vou desenhar em vermelho, 7 mais, olha que coisa. Beleza. E aí, aqui, o cloro está ligado ao manganês, que é metal. E são só 2 cloros. Então é 1 menos cada cloro, então é 2 menos. Logo o manganês é 2 mais. Beleza. Tá? Então a variação do NOx vai ser o quê? Vai ser 7 para 2 é 5, tá? Então o NOx variou 5, mas ele variou para baixo. Então ele, NOx foi de 7 para 2, ele reduziu, né? E quando o NOx diminui é porque a espécie está sendo reduzida. Então, reduzida. Tá bom? Beleza. Então, quando eu tenho essa situação, o que eu faço? O número de oxidação, não, a variação do NOx para o manganês, eu vou colocar para o cloro. Então, aqui vai ser 5Cl. Então, lá no produto, eu vou ver a variação do NOx, que a gente calculou, e vou inserir esse número de variação para o outro reagente. Então, a variação do NOx de quem foi reduzido vai parar, né, sendo o coeficiente da outra espécie que está sendo oxidada, e vice-versa. Tá? Beleza. Então, eu tenho 5Cl, aí tem manganês aqui e potássio. Acabou? Não. Eu preciso continuar isso. Tá? Como que eu vou continuar isso? Vou terminar de balancear. Então, eu tenho 5 vezes 2 são 10 cloros aqui. Né? Mais 2, 12, mais 1, 13. Tá? Mas vamos pensar. Se eu tenho 13 CLs, certo? Eu deveria colocar um 13 aqui. Isso implica, né, que eu tenho 13 hidrogênios sobrando. Tem como formar um número par de águas com 13 hidrogênios? Não tem.
tá? Não tem. Isso é um problema. Certo? Agora, se eu colocar 14, então 13 não dá. Beleza. Se eu colocar 14, então 14, aí eu vou ter, por exemplo, 7 águas. Mas veja bem, tem condições de eu fornecer oxigênio suficiente para formar 7 águas? Porque a única fonte de oxigênio que eu tenho é aqui, permanganato. E tem O4, né? Não tem um múltiplo inteiro de 4 que dê 7. Mais próximo é 8. Tá? Então aqui seriam 8 águas. Tá? Se são 8 águas, você coloca um 2 aqui. Por quê? Porque eu preciso de 8 oxigênios. 2 vezes 4, 8. Tá? E por fim, se eu tenho 2 potássios, eu coloco se eu tenho 2 potássios, eu coloco primeiro um 2 aqui no manganês, porque eu dobrei a quantidade de manganês. E um 2 aqui, certo? Então, se a gente contar, eu tenho 5 vezes 2, 10 CLs, mais 2 vezes 2, 4, então 10 com 4, 14, mais 2 CLs, 16. Então, eu vou precisar do quê? De 16 HCl, tá? Difícil? Bastante. Mas o primeiro passo que a gente teve foi justamente verificar a quantidade de elétrons envolvidos. Tá bom? Então, se a gente olhar para uma outra reação, por exemplo, eu tenho uma reação com enxofre, ácido nítrico. E aí eu formo ácido sulfúrico, água e dióxido de nitrogênio. Tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Tá? Então, eu tenho enxofre, tá? Aqui é a substância simples, formando ácido sulfúrico. Enxofre puro é o NOx zero, então zero aqui. Então, vou colocar o delta NOx. Tá? Só que aqui no ácido sulfúrico a gente ainda não viu, né? Vamos calcular o NOx do enxofre no ácido sulfúrico? Então eu tenho H2, SO4. O oxigênio é 2 menos, tá? Então 4 vezes 2 menos, mais hidrogênio é mais, tá? Apenas não vai ser em casos onde você tiver ele ligado a metais. Então 4 vezes 2 menos, mais 2, mais o X, que é o enxofre, que é igual a zero. Tá? Então, 4 vezes 2 menos 8 menos, tá? Então, 8 menos. Só uma coisa aqui, né? Eu escrevo 8 menos, às vezes eu me confundo. Menos 8, mais 2, mais X, que é igual a zero. Menos 8 mais 2 é 6, é menos 6. Então, X passa para o outro lado é igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre aqui é mais 6.
tá? Então, a variação de NOx foi de 0 para mais 6, então é 6. Então, o enxofre foi muito oxidado nesse processo. Se a gente olhar para o nitrogênio, então, no HNO3, eu tenho 3 vezes 2 menos é 6 menos. O H é mais. Então, 6 menos mais 1 é igual a 5. Então, o nitrogênio é 5 mais. E aí, no NO2, você tem 2 oxigênios que é 4 menos. Então, para neutralizar, né? 4 menos, então o nitrogênio aqui é 4 mais. Então, você teve envolvido nesse processo, né, um elétron só. Então, o delta NOx vai ser 1. Tá? Beleza? Aí, eu faço a mesma coisa. Então, o enxofre está sendo oxidado, tem o NOx mais 6, então eu vou colocar o 6 aqui. O NOx aqui é 1, então eu vou colocar 1 aqui. E eu balancei o resto. Tá? Eu tenho 6 nitrogênios, eu vou ter no mínimo 6 aqui. 6 vezes 3 é 18. Tá? Então eu tenho 18 oxigênios aqui. Aqui eu tenho 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Mais 1, 17. Tá? Então, se a gente observar aqui, eu preciso de 18, de igualar os oxigênios, tá? E igualar os hidrogênios também. Eu tenho 6 hidrogênios aqui. Eu tenho 2, 4 hidrogênios aqui, certo? Se eu coloco um 2 aqui, aí ficam 6. E se a gente observar, eu falei para vocês que tinha 17 de um lado e 18 do outro. Vamos contar o oxigênio de novo? Então é 6 vezes 2, 12. 2 vezes 1, 2. Mais 12, 14. 1 vezes 4, 4. Mais 12, 16. Então 16O. Beleza. E aqui eu também tenho 16O. Então 6 vezes 3 é 16O. Pronto. Balanceei. Tá? Essa ferramenta de você ver a oxidação, né, a quantidade de elétrons envolvidos, a variação do NOx, ela é muito útil e ela pode, né, abrir portas para você balancear reações mais complexas, né, principalmente no nosso caso, de oxirredução. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.